Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, o remanescente da mulher, de Apocalipse 12. O primeiro texto está em Apocalipse 12, verso 13, que diz: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Em uma profecia, o significado para mulher é justamente igreja. Então Satanás perseguiu a igreja. E ele fez isso através do seu agente terrestre, que foi o Império Romano. E agora Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então isso aqui é aquele período de 1260 anos da supremacia papal, onde a mulher agora é sustentada por Deus. A igreja é sustentada por Deus. E sustenta da palavra de Deus. Agora o verso 15 nos diz: E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então, através das decretais, as nações, que são simbolizadas pelas águas, perseguiram a igreja de Deus. Os protestantes foram perseguidos e mortos pelo poder secular que obedecia ao papado. E agora o verso 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então a terra ajudou a igreja e cessou a perseguição. Isso aconteceu quando os protestantes da Europa, perseguidos pelo papado e pelos reis, foram para uma terra, a América, onde não havia papa e rei. Ali se estabeleceu a liberdade. E o verso 17 nos diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, em Apocalipse 12, vemos a história da igreja cristã. Justamente após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, até por volta do descobrimento da América, onde os protestantes saíram da Europa e foram para a América se refugiar. Mas vemos que o dragão, ele irou-se contra a mulher, mas foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Por que ele não foi mais fazer guerra à mulher? E aqui só diz ao remanescente, ou seja, a indivíduos. Pois as igrejas protestantes, passaram por um tempo de apostasia, se apostataram. Por isso que agora Satanás vai ir contra somente aqueles que guardaram o depósito da reforma. Bom, o texto fala que o remanescente guarda os mandamentos de Deus. É a primeira característica que dá. Significa que a mulher também fazia isso. A igreja protestante também fazia isso. Então, a igreja que surgiu dos reformadores também fazia isso, guardava os mandamentos de Deus. Porque aqui nós temos os filhos da igreja que serão perseguidos agora. E vejamos. Agora, em Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, escrito em 1647. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. A profissão de fé das igrejas reformadas era a observância dos 10 mandamentos. E agora a Confissão de Fé de Augsburgo, artigo 28 de 1530. Discute-se, além disso, sobre se os bispos têm poder para instituir cerimônias na igreja e fazer leis respeito a alimentos, dias santos e diferentes ordens de ministros da igreja. Alega-se ainda que o sábado foi mudado para o domingo, contrariamente aos 10 mandamentos. Segundo pensam, e nenhum exemplo é enfatizado e alegado tanto quanto a mudança do sábado. Querem sustentar com isso que é grande o poder da igreja, porquanto dispensou nos 10 mandamentos e modificou algo neles. Mas a respeito dessa questão, os nossos ensinam que os bispos não têm poder para instituir e estabelecer algo contra o evangelho. Então nós temos aqui que a igreja protestante não aceitava de origem a mudança do sábado para o domingo, nem que o sábado tivesse sido abolido.
E diz aqui que fazer isso seria algo contra o evangelho, significa que o sábado fazia parte do evangelho para eles. Ou seja, o remanescente tem que observar os 10 mandamentos, inclusive o sábado. A segunda característica do remanescente é ter o testemunho de Jesus Cristo. O que seria este testemunho? Apocalipse 19, verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então notemos que a segunda característica do remanescente é o testemunho de Jesus ou o espírito de profecia. Ou seja, haveriam profetas no remanescente. E que também saberiam muito bem como interpretar as profecias, aplicando o historicismo. Agora em Martim Lutero, Artigos de Esmalcada, artigo 4, escrito em 1537, ele nos diz: até que o Papa levantou sua cabeça acima de todos. Este ensinamento demonstra vigorosamente que o Papa é o próprio Anticristo, que se exaltou acima de tudo e se opôs a Cristo, porque não permite que os cristãos sejam salvos sem o seu poder, que, no entanto, não é nada, nem é ordenado, nem ordenado por Deus. Isto é, propriamente falando, exaltar-se acima de tudo que se chama Deus, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Então, o grande reformador Martinho Lutero fazia parte da igreja que foi perseguida por Satanás. Ele ensinou, entendeu que o papado era o anticristo. Os reformadores eram o espírito de profecia da época. E agora, a Confissão de Westminster, capítulo 25, de 1647. Não há outro cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Está muito bem claro. E vemos que além de Lutero, Wycliffe, Calvino, Melanchthon, John Hus, Tyndale, John Knox, Roger Williams, Isaac Newton, Jonathan Edwards e John Wesley, e também Charles Spurgeon e outros protestantes, entenderam que o papado é o anticristo e utilizavam o historicismo como método de interpretação profética. A Bíblia declara que esta igreja da Reforma era a igreja de Deus e que tinha o espírito de profecia, o testemunho de Jesus. O remanescente tem que entender as profecias conforme ao que já foi entendido pela Reforma. Haveria mais luz, sim, só que a base era o historicismo. E agora no livro de Leroy Froom, A Fé Profética de Nossos Pais, volume 4, página 206. Em seguida, escritores destacados da Reforma aplicaram de forma semelhante o princípio dia-ano aos anos de 1260, 1290 e 1335 dias, de Daniel. Então, praticamente todos os expositores do Velho Mundo, pós-Reforma, dos séculos 17 e 18, continuaram a usar os períodos de 1260, 1290 e 1335 anos, e cada vez mais incluíram os 2300 anos sobre o princípio, ou seja, dia-ano. Em continuação, ele nos diz: o reconhecimento pós-reforma das 4 potências mundiais, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, as 10 divisões da 4ª potência romana e o chifre pequeno, o anticristo, a besta, a Babilônia e a prostituta de Apocalipse 13 e 17, como o papado, foi virtualmente universal. Da mesma forma, foram aceitas as 7 igrejas, os selos e as trombetas, abrangendo a era cristã. O dragão, como a Roma pagã, a mulher de branco, como a igreja verdadeira, e a mulher de escarlate, como a igreja apóstata. E agora, os 5 meses referentes a Apocalipse 9, ou 150 anos dos saracenos e os 391 ou 396 anos dos turcos eram comumente reconhecidos, com a França como a 10ª parte da cidade a se afastar de Roma, como vimos no vídeo anterior, e o encerramento dos 1260 anos de supremacia espiritual papal, começando a ser visto como o fim de eventos decorrentes da Revolução Francesa. Aqui está o resumo de como criam os reformadores.
Então isso aqui é um pequeno esboço, um resumo de como criam os nossos pais protestantes. E agora nós não podemos abrir mão disto. Nós temos que dar continuidade. Se quisermos ser o remanescente deles, da igreja, nós temos que abraçar aquilo que eles abraçaram como verdade. Não podemos descartar nada. Mas o que vemos é que as igrejas reformadas, evangélicas, deixaram de lado o espírito de profecia da época da Reforma. O que os reformadores, ensinados por Deus, pois assim diz a profecia, que a igreja foi alimentada por Deus durante 1260 anos de supremacia papal. E neste período, quem alimentava a igreja? Eram os protestantes, eram os reformadores. E eles entendiam que, pela palavra de Deus, as profecias de Daniel e de Apocalipse, concernente aos fim dos tempos, à besta, à Babilônia, O anticristo. sim, faziam referência ao papado. Que as profecias concernentes às igrejas, aos selos, eram tudo a respeito da história da igreja cristã. Ou seja, eles aplicavam um sistema historicista nas profecias. Pegando o princípio da igreja cristã com os apóstolos, indo até a volta de Cristo. Era uma sequência lógica e cronológica dos fatos. Mas hoje as igrejas reformadas deixaram o método historicista e passaram para o futurismo, dizendo que o anticristo ainda vai vir, vai ser um homem que ninguém sabe quem é, que vai fazer aliança com Israel, ou seja, nada a ver mais com o espírito de profecia da reforma. Então o remanescente que Satanás irá fazer guerra não pode ser mais as igrejas reformadas. Isso como instituição. Não como indivíduos, né? Sim. Bom, então nós vemos que a igreja, aqui mencionada em Apocalipse capítulo 12, que é a igreja verdadeira, ela possuía duas características: a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, profetizaria. Também saberia interpretar muito bem as profecias bíblicas, usando o historicismo. Então esta é a base da igreja protestante. Esta é a base de todos os reformadores. Porém, as igrejas protestantes deixaram isso de lado. E agora a Bíblia diz que haveria remanescentes, ou seja, colocando indivíduos, não mais uma organização religiosa, mas indivíduos que aceitariam a mesma base de fé dos nossos pais reformadores. E isso já estava profetizado em Isaías. Vejamos. Isaías 58, os versos 12 ao 14. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então o remanescente da mulher edificará as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de geração em geração. Os ensinamentos da reforma serão reedificados, e chamar-te-ão reparador das rupturas ou das brechas, e restaurador de veredas para morar. Um detalhe interessante é que veredas na Bíblia significa a lei de Deus. Os mandamentos. Sim. Então eles vão restaurar o movimento da reforma, que foi iniciada pelos reformadores. Só que não parou ali. Tinha que continuar ainda mais. Novas verdades seriam trazidas. Porém, as igrejas que se intitulam protestantes deixaram os fundamentos que as fizeram ser. E agora haveria necessidade de um remanescente para continuar esta obra de reforma. Mas isso veremos no próximo vídeo, mais detalhadamente, sobre esse período de transição da reforma, a apostasia das igrejas protestantes e o surgimento deste remanescente. Que Deus nos abençoe. Os aguardamos para o próximo estudo em nome de Jesus. Amém. Amém.